nunca ia enxergar que aquilo era um portão. Graças a Deus ele apareceu. Faltava 30 minutos pra eu entrar. Abre. Gente, a galera protestando mesmo. Minha cabeça começa a fritar. Oi, gente, eu sou a Marina e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje, gente, eu vou contar pra vocês o dia que eu fiz a prova do IFBA. Gente, assim, eu vou contar mais do dia que eu fiz mesmo. Não vou contar tanto da minha preparação, dos meus estudos e coisas assim, mas eu pretendo fazer vídeo sobre mais pra frente, principalmente quando eu entrar quando eu estiver tendo aulas lá. Porque no momento as aulas ainda não começaram. Então, gente, eu fiz a prova. Um dia antes eu tinha ido numa festa de aniversário e eu não queria ir embora tão cedo. Mas eu sabia que, tipo assim, se eu dormir tarde um dia, no outro dia eu tiver algo pra fazer, tipo, importante ou algo que eu esteja muito empolgada, eu vou fazer independente, sabe? Então eu sabia que não ia ser tanto um problema eu dormir tarde nesse dia. Porque assim, esse dia é um dia tão esperado que assim, não tinha nem opção de eu ficar, tipo, desanimada e tal, tipo, procrastinar, tipo, na cama, querer dormir e tal. Então foi bem de boa eu ter dormido tarde nesse dia. Porém, eu tava muito rouca mesmo. E eu não sei se tava gripada, mas eu sei que no dia do IFBA eu tava meio mais ou menos, sabe? Eu acho que, sei lá, tava com dor de garganta, não lembro. Não, acho que não era dor de garganta, eu acho que era... Gente, eu não sei, eu tava com uma espécie de gripe, meu nariz tava escorrendo. Eu vou contar um pouco mais sobre isso depois, que deu um pouquinho de problema. Enfim. Aí, quando eu acordei, a primeira coisa que eu fui fazer, né, foi tomar banho e escolher uma roupa confortável. Porque me disseram isso, tipo, me deram algumas dicas pro dia do IFBA. Tipo, usa uma roupa confortável, essas coisas. Não muda muito seu café da manhã pra você não passar mal. Tipo, vai ser comer algo que não era pra você comer e dá tudo errado. E você se atrasa, ou você perde a prova, ou você passa mal, ou você fica doente, sei lá, qualquer coisa assim. E basicamente eu vesti uma calça, estilo pantalona, sabe? Aquelas calças bem largas pra ficar realmente confortável. E uma blusa meio larguinha também, mas era uma regata. Nisso, basicamente, foi bem de boa a parte da roupa. Tipo, fiquei bem confortável. Eu recomendo ficar confortável, porque coisas que apertam muito, eu acho que eu ia me dar uma falta de ar, mesmo que fosse psicológica, ia ser meio ruim, sabe? Enfim, nisso... meu café da manhã, eu mudei sim, não era pra ter mudado, mas eu mudei. O que eu fiz, gente, foi que o seguinte, eu comi um bolo de aniversário do dia anterior e tomei café, que eu não tomo muito café, tipo, eu não costumo tomar café, mas foi pra me acordar mais e me ajudou. E eu não lembro mais o que eu tomei, mas eu sei que eu saí daqui de casa com uma barriga cheia, entendeu? Porque eu sabia que ia ser um problema se eu ficasse com fome. Quando eu fico com fome, eu fico fraca, não consigo raciocinar direito, fico de mau humor, é horrível. Então assim, foi ótimo ter comido. Não levei nada pra comer, mas aí eu vou contar pra vocês que quando eu cheguei lá, tipo, vou contar primeiro do caminho. Meu padrasto que me levou, a gente foi de carro, tava muito garrafado. A gente parou assim, o lugar que eu fiz foi na UFBA. Então, a gente estacionou assim, tipo, quase numa curva. Não era uma curva, mas tipo, quase uma curva. E saímos andando em direção à UFBA. Chegamos na UFBA. Antes da UFBA, na verdade, tipo, na porta, tem uns negocinhos esqueci o nome agora. Uns lugarzinhos de você comprar doce. Tipo, não é doce, mas tem várias coisas. Tem tipo lanchonete. Acho que é tipo uma banca, sabe? Tem várias coisas pra você comprar. Aí tinha doce, a fila de uma tava enorme, tinha muita gente, eu não entendi nada. O que tava cheia. Aí eu fui do lado, tava vazia. Tipo, só tinha uma pessoa. Aí pronto, comprei Mentos. Depois disso, eu fui meu padrasto me deixou e eu fui pra UFBA procurar o meu PAV, que tava bem perto, graças a Deus. O meu PAV não lembro qual PAV, acho que foi 1 ou 2 ou 3, não lembro, faço uma ideia qual foi o meu PAV. Enfim, meus amigos, eu fiz um grupo com a galera do meu colégio no WhatsApp pra ver sobre o IFBA, tipo, a galera que ia fazer o IFBA e tal. Foi uma ótima escolha, porque foi legal, a gente compartilhou várias coisas e tal. Recomendo vocês fazerem isso, quem vai fazer um dia, né? Ou já fez, ou não. Sei lá, quem vai fazer. Você juntar pessoas que você conhece que também vão fazer a prova. Nisso, eu tinha uma galera que eu tinha entrado
Tinha uma galera que já tinha entrado na sala, tinha a galera que tava indo comigo. Poucas pessoas estavam no meu PAV, tipo, no meu PAV só tinha um amigo meu. Mas na UFBA tinha uns 5 amigos. Mas no meu PAV só tinha um. E aí, gente, eu achei meu PAV, tudo bem. Mas eu não achei o portão de onde entra no prédio, tipo, foi muito estranho. Eu fiquei rodando assim, pedi ajuda de gente, de uma moça lá, uma segurança. Gente, foi péssimo, demorei muito de achar. Eu faltava 30 minutos pra eu entrar. E assim, eu não achava o meu portão. Eu achei meu PAV, eu tava no meu PAV, eu tava literalmente no lugar, só faltava eu entrar. Gente, tava cheio de pais no portão. Tipo assim, eu nunca ia enxergar que aquilo era um portão. Eu não entendi o motivo, porque tinha tantos pais assim. Gente, assim, alunos, tudo bem, vocês estão entrando, normal. E não tinha ninguém entrando, tipo, não dava nem pra ver alguém entrando. Eu não entendi se tinha um motivo deles estarem ali fora. Qual motivo? Eu não entendi, não peguei a visão. Foi bem horrível isso, porque os pais ficaram, tipo assim, amontoados na frente. Como que eu ia enxergar um portão? Gente, foi horrível. Aí eu fui do outro lado, não achei. Enfim, aí eu achei o meu amigo. Graças a Deus ele apareceu, porque eu não tava mais achando onde entrava. E aí, gente, assim, eu acho, não sei se foi lerdeza minha, mas é que realmente tava muita gente na frente do portão. Pessoas que não eram pra estar ali, era tipo pais, gente que foi acompanhar o filho. Gente, fica esperando ali fora, tipo, tem banco no IFBA, tem na UFBA. Na UFBA tem tipo lugar onde você sentar. Eles não estavam lá, eles preferiam ficar em pé, na frente do portão. Tá, ok, né? Aí finalmente enxerguei que era só eu atravessar aquele monte de pais que eu entrava no lugar. Enfim, e não dava pra ver que era um portão, gente. Era tanta gente que não dava pra enxergar. Enfim, consegui finalmente entrar com meu amigo. Depois disso, cada um foi pra sua sala. Fui pra minha sala. A minha sala era no primeiro andar. Foi tudo de boa, a gente tava muito relaxada. Eu esqueci de falar sobre isso, mas eu tava muito relaxada no dia, não tava nervosa. Assim, meu nervosismo foi bem pequeno, eu tava até com um pouco de sono, como eu disse, eu dormi tarde. Mas o sono não me atrapalhou, tipo, meu sono... Eu tava só relaxada, eu tava tranquila. Como aquela pessoa que sai depois do banho, tipo, a sensação de sair do banho quando é um banho, tipo, frio. Tava tranquila, tava bem zen, gente, pra fazer a prova. Aí eu fiquei observando a galera ao meu redor, tipo... A galera tava bem tensa na minha sala. O curso que eu vou fazer é edificações. Então, todo mundo tava na minha sala, era do curso de edificações. Aí, de boa, né? Eu segui as instruções das moças que estavam na minha sala, tipo, envelopar o celular, guardar as coisas, aí assinar lá o negócio, o RG, botar o RG em cima da mesa. Tudo isso eu fiz, normal. Tava um pouco nervosa pra não fazer nada errado. Vai que é, tipo Enem, que qualquer coisa que você faz, você é eliminado. Eu não queria ser eliminada de jeito nenhum. Tipo assim, era a chance, a vida, era tipo, essa chance acabou. E aí, de boa, gente, fiz tudo certo. Tava bem relaxada, tipo, tava achando a galera da minha sala bem tensa. Aí, de boa, galera, deu tudo certo. Eu comecei a fazer minha prova. Outra coisa. Antes de todo mundo começar a fazer a prova, antes de dar o horário, que era 9 horas pra começar a fazer a prova, gente, era um horror. Deu 9 horas, o portão fechou. E aí começaram a fazer um protesto. Uns 14 minutos, 10 minutos, não sei, ou mais de protesto. Da galera que chegou atrasada. Tipo assim, Bri. Gente, a galera protestando mesmo. Aí entrou umas 2 pessoas na minha sala, que estavam atrasadas. E uma menina, ela era de outro PAV, mas aí colocaram ela nesse porque o PAV dela era lá do outro lado da UFBA, ela ia ter que andar muito. E aí ela acabou se atrasando, confundindo o lugar. Enfim, eu acho bem triste quem se atrasa. Enfim, né? E aí, muito legal, a galera começou a fazer a prova. Assim, eu senti que na minha sala tinha gente colando. Mas é muito difícil você colar no IFBA. Gente, assim, quem cola? Sério, como vocês colam? Tipo, não tem como. Assim, eu fiquei na frente, tipo assim, pensa que isso aqui é a sala, tipo, olhando aqui na frente, tipo, vocês são o quadro. Aqui era a porta. Tipo assim, eu fiquei bem perto da porta, porém não tanto. Fiquei, tipo, na segunda fileira. Tipo, da segunda fileira, tipo, aqui. E
na frente, tipo, na primeira cadeira. Quando eu cheguei, já tinha muita gente, já tava quase todo mundo lá. Então eu achei que foi, tipo, uma das últimas a chegar. Tipo, não uma das últimas, mas, tipo assim, umas 10 últimas, sabe? Acho que 10 últimas, Fiquei no top 10 últimas pessoas que entraram. Comecei a fazer minha prova nessa ordem aqui. Eu sabia que, pra você fazer a prova, você tinha que começar primeiro do mais fácil, depois pro mais difícil. Porque se você começar no mais difícil, sua cabeça vai estar borbulhando quando você for fazer a mais fácil. As questões mais fáceis, que você acha mais fácil. Porque, tipo assim, eu me dou muito bem com matemática, tenho facilidade. Nem por isso eu comecei com matemática. Porque, assim, matemática é uma coisa que usa muito cabeça, raciocínio. Pra você ter noção, eu não confio muito em mim às vezes em matemática. E eu começo a fazer conta de dedo porque eu não consigo. Tem uma hora que minha cabeça começa a fritar. Eu, assim, sou muito boa, tenho muita facilidade, mas, entretanto, é isso. Eu fiz um simulado algumas semanas antes da prova. E nesse simulado eu percebi que eu comecei pelas matérias que eu tinha mais facilidade, tipo matemática. Mas não me dei bem porque matemática você usa muito raciocínio, muita cabeça, isso cansa. Ficar 4, 3 horas numa prova sentado não é fácil, tipo, não é, você vai sair lá, tipo, com dor de cabeça. Pra mim é assim, eu não sei se todo mundo se identifica, mas se você sai bem, tipo, bem mesmo, tipo, ótimo, eu tô ótima. Não, gente, ótima ninguém tá. Tipo assim, eu fico meio cansada, um pouquinho de fome, é normal, sabe? No simulado que eu fiz, deram doce pra gente e tudo, foi bem legalzinho, tipo, foi bem parecido mesmo com a prova. Eles no caso, no curso que eu fiz, a galera que tava organizando, tipo, lacrou o celular, não deixou entrar quem chegou atrasado, coisas desse tipo. Separou os alunos de lugar, pra ninguém colar também. Mas no caso, no IFBA, na minha prova, não conhecia ninguém, não tinha ninguém na minha sala que conhecia, então não adiantava. Não ia ter ninguém que conhecesse de qualquer forma. Outra coisa, o lugar, né, que eu fiz a prova do IFBA, não era tão longe da minha casa, tipo assim, é mais ou menos, sabe? Não era tão perto, nem tão longe. O IFBA é perto da minha casa. Se eles quisessem, eles poderiam ter me colocado no IFBA pra eu fazer a prova lá, mas eles não quiseram, né? Não sei porquê. Outra coisa é que umas semanas antes da prova foi quando eu fui estudar alguns assuntos que faltavam. Tipo assim, eu comecei desde agosto estudando, não vou falar muito sobre, mas eu comecei desde agosto. E mas antes mesmo de agosto eu já anotava algumas coisas. E eu anotava os assuntos que eu tinha que estudar, sabe? Então assim, eu comprei uma apostila também do IFBA. Eu vou falar mais sobre isso tudo do IFBA em outro vídeo, porque esse vídeo aqui é mais sobre o dia mesmo. Uma semana antes exatamente, eu estudei alguns assuntos que faltava. E um desses assuntos, não, né? Provavelmente foi mais, só que eu não lembro agora. Um assunto que caiu foi conjuração baiana e mineira, se eu não me engano. Mineira caiu. Porque como eu tô falando do IFBA, Instituto Federal da Bahia, baiano, vai cair coisa sobre o nosso estado, vai cair coisa sobre o meu estado, vai cair coisa sobre a conjuração baiana. Assim, tem vários nomes, né? Tem Confidência Mineira. A ordem que eu fiz foi a seguinte: História, Geografia, Ciências, no caso Biologia, né? Biologia, Física, Química, Português e Matemática. Acho que foi essa ordem. É que eu tô muito em dúvida em qual ordem que eu fiz isso, sabe? Qual ordem que eu fiz Ciências Humanas. Não, Ciências da Natureza. Esse era o nome que eu tava lembrar. Ciências da Natureza, eu não lembro a ordem que eu fiz. Mas eu sei que eu deixei Matemática pro final. E uma coisa ruim é que quase que eu não ia errar nenhuma questão em matemática, eu só errei uma. Eu errei uma questão em cada uma. Só em ciências humanas que eu não errei nenhuma. Mas realmente, ciências humanas eu estudei pra caramba. Eu não tava nem tão confiante, porque eu tava, gente, não é possível que vai estar tão fácil. Mas tava fácil mesmo, eu fui muito bem. E aí, como já deu pra entender, né, eu acertei 33 questões. Durante a prova eu combinei comigo mesma que eu não ia comer, que eu não ia... Apesar de ter comprado Mentos, eu não ia comer, eu não ia fazer nada, nem ia beber água, nem nada.
A única coisa que eu fiz foi ir no banheiro, que eu não queria ir no banheiro, mas eu tive que ir porque meu nariz estava escorrendo. Lembra que eu falei? Meu nariz estava escorrendo, eu tive que ir no banheiro. Nisso que eu fui no banheiro, eu fui 2 vezes. Aí na segunda vez a moça que foi comigo, ela pediu pra eu pegar vários papéis higiênicos pra não precisar ficar indo e voltando. E foi uma ótima escolha. Apesar de ter saído algumas vezes da sala, foi bem de boa, fiz a prova bem concentradinha. Assim, li, a gente foi perfeito. Eu fiz a prova em 2 horas. Eu cheguei lá falando, eu vou assinar a ata de honra, eu vou sair daqui. Não, as últimas 3 pessoas, né, que eu tenho aqui. Mas, gente, foi muito fácil, tipo, a prova tava fácil. Foi, tipo assim, três ações só que eu errei. Por falta de atenção, algumas. No caso de matemática, eu fui falta de atenção. Me deu muita raiva quando eu fui corrigir com o professor da minha escola. Eu fiquei muito orgulhosa de mim mesma, porque isso mostra a minha disciplina sobre o que eu fiz, sobre eu ter acertado muitas questões, sobre eu ter conseguido passar. Depois da prova foi bem de boa, liguei pro meu padrasto pra ele vir me buscar. Veio ele, minha mãe, minha irmã. Eu fui andando assim, eu não fiquei falando com muitas pessoas não, tipo, não fiquei conversando, mas eu poderia ter perguntado pra alguém. Podia ter aproveitado pra fazer logo uma amizade, né, vai que... Na hora do BCI tava meio assim, também tava com fome, eu comi o Mentos, mas... É porque, gente, de manhã eu não acho um bom horário. Não acho nenhum horário, eu acho um bom horário, porque eu acho que eu vou dar fome. Sobre edital, quando que vai sair as coisas, quando sai o resultado. Gente, só segue o edital, cada ano é de uma forma. No meu ano, no caso, ingressar em 2026, fiz a prova em 2025, foi bem de boa, tipo assim, só que teve algumas coisas que saíram no horário errado, no dia errado, atrasaram um resultado lá definitivo. Enfim, mas foi bem tranquilo. Eu já fiz a minha matrícula, estou esperando eu saber quando vai começar as aulas. E, sendo bem sincera, galera, eu vou mostrar tudo aqui pra vocês sobre o IFBA. Quero mostrar bastante coisa. Se inscrevam, curtam e compartilhem para mais conteúdos. E comentem aqui o que vocês acharam. Se alguém aqui fez a prova, comentem aqui o que vocês acharam da prova. Ou comentem o que vocês acham do IFBA. Ou de qualquer instituto federal. Beijos. Até o próximo vídeo.